Vamos lá, pessoal. Usei como brincadeira aí esse cartão, mas na verdade a gente pode usar qualquer outro objeto que seja assim bem retinho. Pode ser cartão de visita, só não pode ser muito mole, tipo um pedaço de chamex, não vai te resolver. Tem que ser uma coisa bem firmezinha mesmo, pode ser qualquer outro tipo de cartão. E aí a gente coloca ele de uma forma que a gente já quer que fique a pontinha do nosso delineado. Eu quero que ele fique mais retinho, eu quero que ele fique mais para cima. Então aí é você que vai determinar. E eu coloco ele um pouquinho abaixo, tá vendo? Do finalzinho do olho. Desse encontro da parte de cima com a parte de baixo. Eu não coloco na mesma direção. E também pego como base o final da sobrancelha. Eu dou um espaço ali. Guarda esse espaço porque a gente vai ter que fazer igual do outro lado. É isso daí que vai determinar se os dois delineados vão ficar iguais, vão ficar da mesma altura. Que é esse o grande desafio, né? E aí eu pego um lápis e aí por isso que a gente precisou deixar um espaço. Porque o lápis é grossinho e ele risca bem no meio, ó, no encontro das duas partes do olho. E aí no final dá certinho. Pode fazer um traço bem longo. Pode passar um pouquinho, não tem problema. Lá na frente a gente vai acertar isso aí. E os dois lados a gente dá uma conferida, né? Pra ver se ficaram iguais. E ficou bem certinho, tá vendo? Super funciona essa técnica. Agora, a gente vai pegar aí a metade desse traço e a gente vai apagar a metade. Porque ninguém quer que esse delineado fique longo encostando lá no cabelo, né? Então, a gente vai apagar a metade desse traço pra gente ter uma direção. Desse lado de cá vai ficar melhor para vocês entenderem como é que eu fiz. Eu apaguei com o dedo mesmo, ó. Marco meio que de olho, mais ou menos de olho mesmo, qual é a metade. E aí com o dedo mesmo, porque minha pele não tá feita, não tem problema se ficar um risquinho, alguma coisa, depois a gente corrige. E agora com o delineador em gel, porque eu gosto, não que tenha que ser. Vocês podem fazer com um delineador líquido, com caneta, tanto faz. Eu gosto de trabalhar com gel, já acostumei. E esses delineadores, eles vêm com um pincelzinho, mas eu não gosto muito de usar, eu acho eles meio descabelados, não acho que seja fácil trabalhar com eles para fazer delineado. Eu gosto de trabalhar com pincel chanfrado. E o chanfrado, quanto mais fininho, melhor para você trabalhar. Olha lá. E aí eu diluí um pouquinho do delineador, porque eu gosto de trabalhar com ele diluído, mas eu não deixo ele no aspecto de líquido. E o segredo é você limpar bem o pincel nos lados, para ficar produto só na pontinha mesmo, o seu delineado ficar bem fininho. E aí eu começo desse finalzinho do olho para fora, porque se o pincel tiver com bastante produto, o rabinho e o final do delineado não vai ficar grosso. Tem que garantir que ele vai ficar fininho, porque para corrigir depois dá um pouquinho de trabalho. Tudo tem jeito, mas dá um pouquinho de trabalho. Desse lado a mesma coisa. E aí eu risquei exatamente em cima da linha que a gente fez com o lápis. Então não tem segredo nenhum. Poderia ter usado o cartão para fazer esse risco? Poderia. Mas se você não tiver colocado o cartão certinho, você vai acabar fazendo errado. E aí agora, na metade desse tracinho, é onde a gente vai começar o nosso delineado. Encosta e risca em direção ao olho.
fazendo um triângulo. Olha lá. E agora no meio do triângulo, mais ou menos, a gente vai riscar em direção ao olho para finalizar o delineado. Eu gosto de fazer nessa espessura para iniciante e até mais fininho, menos grossinho. Você pode fazer também quando você está começando. E aí agora é só preencher. Sempre tomando cuidado para a gente não ultrapassar a linha que a gente fez no começo, porque senão ele vai engrossando, engrossando, engrossando. Daqui a pouco tá lá na sobrancelha. E aí, gente, não faz igual eu não, ó. Eu vou fazendo e me dá vontade de piscar, mas eu vou insistindo. Dá uma paradinha, pisca e depois vocês continuam. Porque isso é muito arriscado. Isso é coisa de gente ansiosa. Tô corrigindo algumas partezinhas que o produto não pigmentou, que ficou meio acinzentado, e aí no espelho eu tava conseguindo ver, eu tava corrigindo aí. E olha como já ficou maravilhoso. Fiz a mesma coisa do outro lado, comecei o delineado no meio do tracinho, fiz o triângulo, a partir do meio do triângulo, fiz o restante do delineado e preenchi. Aí com o pincel nessa posição, eu fui terminando de preencher o que faltava. E olha que maravilhoso. Agora com um outro pincel limpo e um pouquinho de corretivo, e aí pode ser líquido ou pode ser o cremoso, eu fui limpando alguma sujeirinha que ficou do lápis ou até do delineador, que às vezes a gente acaba deixando ele meio ondulado, né? E aí eu passo o corretivo e venho com uma hastezinha dessa para dar uma esfumada, não ficar aquela coisa tão marcada de corretivo. Eu poderia usar um demaquilante, mas não vi necessidade porque era pouca coisa. O demaquilante é se você errar muito o seu delineado, se ele ficar com muitos erros, você pode usar. Inclusive, essa é uma dica muito boa, a gente fazer sempre o delineado antes de fazer a pele, quando a gente está pegando a prática. Porque aí, se der problema, oh meu Deus, hoje tá difícil para eu falar. Se der algum problema, a gente pode limpar, a gente usa um demaquilante e não tem tanta dificuldade. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que pratiquem bastante. Beijo!